Então, nós vimos como funcionavam os sistemas religiosos de cada povo ao redor de Israel, como os mesopotâmicos adoravam os seus deuses, como esses deuses haviam criado o mundo, os egípcios, os cananeus, e nós percebemos que há um processo muito de envolvimento sexual entre os deuses, há um movimento de guerra também entre esses deuses para que o mundo seja criado. Quando nós nos deparamos com Gênesis 1, nós percebemos um contraste marcante. Não mais um Deus tendo relação com a sua consorte, não mais um Deus fazendo guerra com outras divindades, mas um único Deus que cria todas as coisas a partir do nada. Então, no Antigo Testamento, na religião do Antigo Israel, não há diversas divindades que junto produzem o mundo e produzem os seres humanos. Há apenas uma divindade, e essa divindade então cria o universo a partir da sua palavra poderosa. Deus cria o universo não como uma extensão de si. Lembrem-se, quando nós vimos a descrição da criação dos mesopotâmicos, o Marduk, ele cria o céu e a terra com um pedaço de Tiamat. Ele faz os seres humanos a partir do sangue do Kingu, que era o aliado da Tiamat. Quando nós olhamos para a religiosidade egípcia, nós vimos que Atum, num ato de masturbação, de espirro, um pedaço de si, é que vai criando as outras partes, o ar, a atmosfera e assim por diante. Em Gênesis 1 não é assim que funciona. Deus, ele fala e as coisas são criadas. A palavra de Deus é tão majestosa e poderosa que dá ordem ao caos, e a partir desse caos, ele cria todas as coisas. Veja, Gênesis capítulo 1, versículos 2 e 3, depois dos versículos 6 e 7. O texto diz, e a terra era sem forma e vazia, uma expressão hebraica, tohu vavohu. A ideia aqui é para indicar o caos. A terra ainda não estava ainda organizada, não estava ainda estruturada. Trevas cobriam a face do abismo. Mas então Deus disse, haja luz e houve luz. Depois dos versículos 6 e 7, disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas de cima das águas de baixo. Então Deus fez o firmamento e separou as águas. O que nós temos no relato de Gênesis 1 é Deus criando todas as coisas, produzindo o universo através da sua palavra poderosa. Ele diz, ele faz os seus pronunciamentos e as coisas são feitas, são criadas. Muito interessante também olhar para Gênesis 1 e ver como aqueles que eram adorados pelos vizinhos de Israel, por exemplo, na Mesopotâmia, ou até mesmo em Canaã, divindades associadas aos astros celestiais, nem sequer são chamados pelo nome em Gênesis capítulo 1. Então, Gênesis 1, 16 a 19, veja como nós encontramos o relato ali da criação do sol, da lua e das estrelas. O texto diz ali em Gênesis 1, a partir do 16, Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. O que nós percebemos nesse texto é que aqueles luminares que eram adorados pelos vizinhos pagãos de Israel, que adoravam o sol, que adoravam a lua, nem sequer são chamados pelo nome, para indicar no texto de Gênesis 1 que eles são meras criaturas de Deus. Eles não competem com Deus em poder. Eles não competem com Deus na questão da soberania do universo. Deus é a única divindade existente. O Senhor que libertou Israel domina sobre tudo. O sol e a lua não são divindades a serem veneradas, mas apenas criaturas que Deus fez para serem úteis para o universo e úteis para os seres humanos que habitariam na Terra e viveriam durante a noite iluminados pelo luminar menor, a lua, e durante o dia com a iluminação do sol. Não há em Gênesis 1 também uma força opositora. Lembrem-se, quando nós olhamos para o relato da Mesopotâmia, Tiamat, a deusa associada ao mar, é que resiste a Marduk, luta contra Marduk.
No caso de Canaã, Iam, o deus do mar, ou Iamu, o deus do mar, ele luta contra Baal. E essas divindades associadas ao mar são representantes das forças adversárias, forças opositoras, forças que simbolizam o caos, que simbolizam a desordem. Mas quando nós olhamos para Gênesis 1, 21 e 22, esses animais marítimos ou o próprio mar são apenas criação de Deus. Gênesis 1, 21 e 22 diz que Deus manda os mares se encherem de criaturas marítimas, de peixes, e assim acontece. Não há nenhum monstro marinho, não há nenhum animal associado ao mar que ameace a soberania de Deus, porque todos os animais que habitam os mares foram feitos por ele. Deus observa a sua criação e classifica como tudo sendo bom, como nós já havíamos mencionado. Constantemente, tudo aquilo que Deus faz é bom. Isso mostra a bondade intrínseca, a bondade essencial da criação. A criação é feita de maneira bela, expressa a bondade, expressa a verdade de Deus, e ela não tem em si pecado, ela não está contaminada. São as criaturas que, ao se rebelarem contra o Criador, é que vão contaminar o seu ambiente, que vão contaminar a própria criação. Então, perceba, Deus cria um mundo em Gênesis 1, não por combater alguma outra divindade e usar uma parte dessa divindade para criar as coisas, como é no relato da Mesopotâmia. Deus cria o mundo não a partir do relacionamento sexual com alguma outra divindade, como ocorre no Antigo Egito. Não, Deus criou o mundo por meio do seu trabalho, por meio da sua obra criadora, por meio da sua atividade criadora, que está muito associado ao ato da fala. Deus diz e as coisas são criadas. Quando nós olhamos para Gênesis 2, de 1 a 3, ali é dito para nós que Deus descansou da sua obra. Deus descansou do seu trabalho. O termo ali, malahá, para trabalho, obra, é o mesmo termo usado, por exemplo, no livro de Provérbios para falar de um homem que é perito no seu trabalho, no seu malahá. Então, Deus ele trabalha, Deus ele está em atividade constante. E o trabalho em Gênesis 1 não é visto como algo negativo, como algo de que Deus quer se livrar, quer dar para alguém para que ele não tenha de trabalhar. Não, é visto como algo bom e como algo que é acompanhado de um descanso. Mas o trabalho é visto sob uma ótica ou de uma perspectiva positiva. Como o Tim Keller observou no seu livro Como Integrar Fé e Trabalho, ele diz, na Bíblia a criação não é resultado de uma batalha, mas do plano de um artesão. Deus criou o mundo não como um soldado cava uma trincheira, mas como um artista cria uma obra-prima. Então aqui nós começamos a perceber a diferença do relato da criação do antigo Israel para o relato dos povos que estavam ao redor de Israel, ou o relato do povo de onde Israel saiu, de onde Israel era escravo, ou o relato do povo para o qual Israel estava indo, para a região ali de Canaã, para onde Israel estava indo, e o povo que eles combateriam, os povos que eles combateriam ali em Canaã. Esses povos tinham uma perspectiva muito equivocada de como os deuses criaram o mundo, e Deus precisa corrigir Israel. Israel tem que passar por uma espécie de lavagem cerebral, quer dizer, entender que a coisa é completamente diferente daquela que eles haviam aprendido, que eles haviam visto no Egito, e completamente diferente daquilo que eles encontrariam em Canaã. Deus trabalha, Deus cria sozinho todas as coisas. Como o ser humano é descrito no relato de Gênesis 1 e 2. Isso é muito interessante. Gênesis 1, 26 e 28, como nós mencionamos, chama o ser humano de imagem de Deus. Nós vimos que o conceito de imagem de Deus estava associado à vice-regência. Os seres humanos são criados para apontar para o governo de Deus, para apontar para o grande soberano do universo. Assim como as imagens dos reis antigos lembravam os habitantes de uma determinada região quem é que os comandava, quem é que os governava. E os seres humanos, então, deveriam reproduzir o mesmo tipo de governo de Deus, o mesmo tipo de soberania que Deus tinha sobre a criação. Isso é muito interessante, porque quando a gente lê expressões como dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar,
os animais que povoam a terra, ou sujeitar a terra, essas ordens podem soar a nós que os seres humanos podiam abusar e desperdiçar os recursos da criação que Deus tinha dado. É exatamente o contrário. O domínio humano sobre a criação precisa refletir o mesmo tipo de domínio que Deus tem sobre a criação dele, o mesmo tipo de cuidado, de zelo, de proteção que Deus tem sobre a sua criação. E é muito interessante porque, ao serem chamados de imagem de Deus, o livro de Gênesis contrapõe a visão do ser humano, que é apresentado ali, com as visões que os outros povos tinham a respeito dos seres humanos em geral e a respeito dos seus governantes. Na antiga Mesopotâmia, quem representava a divindade, quem era a imagem de Deus, era o rei, como nós vimos, lembra? No festival do Acti ou do Actu, festival de Ano Novo, era o rei que tinha relação com a sacerdotisa, representando uma divindade. No Antigo Egito, o faraó era a própria divindade. Perceba que em Gênesis 1, 26 e 28, todos os seres humanos são a imagem de Deus. Um dos faraós egípcios se chamava Tutancâmon, a imagem viva de Amun, né, o deus associado ao sol. Esse faraó é tido como a imagem de Amun. Mas no relato bíblico, no relato de Gênesis 1, cada ser humano, homem e mulher, representa a divindade. Não existe ser humano superior ao outro em termos de dignidade. Todos são iguais. A imagem de Deus é democratizada em Gênesis. Todos os seres humanos são dignos do mesmo tratamento, do mesmo respeito, da mesma honra, porque todos eles são a imagem de Deus. E é muito interessante porque, diferente dos relatos dos povos antigos em que os seres humanos são criados para que os deuses possam descansar, para que eles possam ter lazer, os seres humanos agora serem uma espécie de lacaios dos deuses, em Gênesis 1 e 2, os seres humanos recebem o papel de dominar sobre a criação. Aquilo tinha um efeito devastador ou revolucionário na mente daquele bando de israelita que era escravo no Egito. Entenderem que Deus os criou não como escravos, mas Deus os criou como vice-regentes para exercerem o domínio como representantes de Deus sobre a criação. Deus, então, cria os seres humanos não para trabalharem no seu lugar, mas representarem esse mesmo Deus que trabalha desde o início de toda a criação. Os seres humanos, em Gênesis 1, 26 e 28, eles dominam sobre os animais. E aí nós somos lembrados que no Antigo Egito, várias divindades eram representadas por animais. Por exemplo, você tinha a deusa Sekhmet, que era a deusa, ela era representada por uma imagem de um gato, de uma gata. Você tinha a deusa Hathor, que era a deusa com cara de vaca. Você tinha a deusa Heqt, que era a deusa com cara de rã. Todas essas divindades, ou o deus Horus, que era o deus com cara de falcão, todas essas divindades eram representadas por animais, em tese eram superiores aos seres humanos. Quando nós chegamos em Gênesis 1, 26 a 28, nós descobrimos que os seres humanos estão acima dos animais. Eles são a imagem de Deus. Eles têm que encontrar a sua identidade não abaixo nos animais, mas no Deus Criador de todas as coisas. Em Gênesis 2, nós também temos o elemento necessário para que haja crescimento espiritual, crescimento em obediência. Deus dá a ordem para que Adão, e Adão deveria repassar isso à sua esposa, a Eva, que depois seria criada, de comer de todas as árvores. O que muita gente não percebe ali é que Deus não está apenas dando uma permissão, Deus está dando uma ordem. Deus diz para Adão, coma livremente de toda a árvore do jardim. Há uma ênfase na generosidade de Deus. Adão pode comer livremente de tudo. O hebraico repete o mesmo verbo. O verbo ahal, o verbo comer. Seria literalmente comendo comerás de toda a árvore do jardim. Mas ele não poderia comer apenas de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Deus dá liberdade para Adão nesse jardim, para cuidar desse jardim, para administrar esse jardim, mas também impõe uma restrição. Isso nos mostra que, de certa forma, a imagem de Deus está associada também com esse aspecto moral, com esse aspecto da consciência. O ser humano é capaz de entender o que é certo e errado e de tomar uma decisão diante daquilo que Deus ordenou. Há o desenvolvimento cultural e criativo. Como nós falamos, dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais que povoam a terra, não implicava usar mal os recursos que Deus deu, mas desenvolvê-los para que eles fossem melhor usados e melhor cuidados. Perceba que esse domínio do capítulo 1 sobre a criação é ilustrado ou exemplificado em dois trechos de Gênesis 2. O primeiro, Gênesis 2,15, o texto diz para nós que Deus colocou o homem no jardim para proteger o jardim e cuidar dele. Havia o processo, então, de proteção, de preservação. O homem não poderia permitir que algo impuro entrasse no jardim, e daí a ineficiência do homem, ou o não cumprimento do homem do seu papel, quando ele permite que a serpente seduza e o leve a fazer algo contrário ao que Deus tinha mandado. Em Gênesis 3, é a serpente que domina os seres humanos, quando a ordem dada por Deus é que eles é que deveriam dominar os animais que rastejam pela terra. Mas também deveria cultivar o jardim. Aqui envolve muito trabalho braçal, de cultivar, de tornar aquele jardim vigoroso, belo, bonito. Você tem, então, como uma forma concreta do domínio esse trabalho braçal, esse trabalho de jardineiro que Adão deveria desenvolver. Mas esse não é o único trabalho de Adão. Por exemplo, em Gênesis 2,19, depois de perceber que não era bom que o homem estivesse só, Deus ordena que o homem desse nome para cada animal. Até hoje, biólogos, pessoas que estudam questões da natureza, animais, continuam dando nome para novas espécies que surgem. Esse é um trabalho também dos seres humanos e é uma maneira de exercer domínio sobre a criação. Perceba que os dois tipos de trabalho são igualmente dignos, são igualmente um exercício do domínio que Deus confiou aos seres humanos. O trabalho braçal de jardineiro, de cultivar o jardim, e o trabalho intelectual daquele homem que dá nome para os animais, implica tanto um quanto o outro a atividade de dominar a criação. O ser humano foi criado para a vida em comunidade, daí não ser bom que ele estivesse só. Deus então manda Adão dar nome para os animais. Ele percebe que cada animal tinha o seu correspondente, mas ele não tinha ninguém que lhe correspondesse. Então, o momento que Deus faz o homem dormir, e a partir da costela do homem, Deus cria a mulher, traz a mulher para o homem, e o homem então dá um nome para a mulher. Daí ele dizer que essa finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele percebe que aquele último ser vivo que Deus traz para que ele dê um nome a esse ser vivo, ele percebe que ela é a única correspondente a ele, ela é a única que é de fato Ixá, porque se assemelha ao Ish. E aqui nós temos tanto o reconhecimento do homem de que a mulher é sua igual, de que ela tem a mesma dignidade que ele, é tão ser humana quanto ele. Ao mesmo tempo, há uma diferença de papéis aqui. Porque no mundo do Antigo Oriente Próximo, era quem tinha autoridade que dava nome ao outro, indicando para nós que o homem, ao nomear a mulher, tinha um papel de liderança nesse relacionamento do casamento. O próprio fato do homem vir antes da mulher, Paulo vai usar como base, por exemplo, para defender a liderança masculina. Então nós percebemos que papéis dentro do casamento, né, e futuramente até mesmo dentro da igreja local, não são diferenças que ocorrem com a queda, mas diferenças que já ocorriam ou que já existiam dentro da criação e que não eram, não produziam adversários, mas produziam um complemento, cada um exercendo o seu papel. A mulher como a auxiliadora idônea, né, ou como ajudadora correspondente na NVI, e o homem liderando esse casamento numa direção que glorificasse a Deus. Há algumas implicações. Primeiro, nós podemos descansar nesse Deus que criou o universo, que criou todas as coisas. Ele governa tudo. Não existe nenhuma divindade que o ameace, não existe nenhum caos que possa tirá-lo do seu trono.
Nós devemos exercer o domínio sobre a criação com responsabilidade, a ideia de cuidado com o ambiente, o cuidado com o meio em que nós vivemos, não é uma ideia de um lado ou de um outro da política ou da economia ou de posições ideológicas, mas nós já vemos na Bíblia esse zelo que os seres humanos deveriam ter pelos recursos que Deus lhes deu, usar esses recursos com sabedoria. Todo trabalho é digno aos olhos de Deus, tanto o trabalho do jardineiro quanto do intelectual são dignos e são maneiras de exercer domínio sobre a criação. Deus é o Senhor do universo e ele vai colocar todo o universo debaixo do domínio daquele homem perfeito, que é Jesus Cristo um dia, e nós devemos chamar as pessoas a se dobrarem diante desse Deus e se dobrarem diante de Cristo como Senhor de suas vidas. Por fim, nós precisamos lembrar que em Gênesis 1:27, quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, macho e fêmea, e quando Deus diz que não é bom que o homem vivesse só e cria a mulher para complementá-lo, nós somos lembrados de que a sexualidade não é um construto social, não é o que nós produzimos, que nós criamos por séculos na civilização ocidental, ou talvez já na civilização oriental. Mas nós percebemos que a diferença na nossa sexualidade é algo que é inerente a nós. Deus cria seres humanos, homem e mulher. E esses seres humanos se complementam e devem aceitar o modo como Deus lhes fez, porque os fez para trazer glória para Ele e refletir a sua imagem. Quando nós olhamos para as narrativas patriarcais, saindo um pouco da história da criação, de Gênesis 1 e 2, da história da queda em Gênesis 3, nós também observamos certos temas teológicos que se destacam na seção que vai de Gênesis 12 a 50. Na narrativa, por exemplo, de Abraão, nós descobrimos que Deus não é apenas o Deus que escolhe esse patriarca, e nós vamos falar sobre a aliança abraâmica mais à frente. Deus não apenas escolhe Abraão para ser o meio, o instrumento para abençoar todas as famílias da terra. Deus também preserva Abraão e sua família para que eles continuassem como um povo separado. Como dizia um dos meus professores, o livro de Gênesis mostra para nós como se deu o processo de escolha e separação de Israel como nação. Deus apenas não escolhe Abraão, mas ele também preserva Abraão para ser um povo especial dele. Então, veja, quando os próprios patriarcas não cuidam direito das suas esposas, lembre-se da narrativa de Gênesis 12, Gênesis 20, Gênesis 26, em que tanto o Abraão, ou Abrão em Gênesis 12, depois Abraão em Gênesis 20, ou Isaac em Gênesis 26, tiram o corpo fora e dizem que as suas esposas eram, na verdade, as suas irmãs. Imagina você casado dizer isso a respeito da sua esposa, certamente ia dormir no sofá naquela noite, mas Abraão tenta justificar a sua atitude e diz para Sara, olha, diga que você é minha irmã e eu vou dizer que você é minha irmã porque senão os homens daqui vão ver que você é muito bonita e vão querer me matar para poder tomá-la como esposa. E quando ele desce para o Egito, isso acontece e o faraó toma Sara como sua esposa, toma Sara para o seu harém, mas antes que Faraó tivesse tempo de ter relacionamento com Sara, e quando a coisa parece ir para o brejo, porque se Deus daria para Abraão e Sarai, ainda era Sarai nessa época, um descendente, e por meio desse descendente, outros descendentes, e por meio desses descendentes abençoaria as famílias da terra, mas agora Sarai já não vai ser mais mulher de Abrão, vai se tornar mulher de Faraó, então a coisa vai para o brejo, todo o plano de Deus vai ser perdido, e Abrão coloca em risco aquilo que era a promessa de Deus. Mas Deus é fiel à sua promessa, e ele preserva Sarai. O texto de Gênesis 12, 16 a 19 diz para nós que Faraó tratou bem Abrão por causa de Sarai, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu Faraó e sua corte com graves doenças. A expressão hebraica literalmente é com pragas. De fato, para nos
remeter àquilo que aconteceu também no Êxodo posteriormente. Lembre-se, quem está lendo Gênesis é a geração do Êxodo. Está lembrando que o patriarca também esteve no Egito e que Deus também feriu na época de Abrão o faraó com pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que era ela a sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. E Abrão agora tem que ir, tem que caminhar. E o povo que está saindo do Egito, a geração que está lendo essa narrativa, está entendendo que eles também têm que sair do Egito, eles também têm que ir embora dali. Mas o que chama atenção? Deus, para preservar Sarai como esposa de Abrão, apesar de ele mentir dizendo que era sua mulher, manda pragas sobre Faraó para que ele devolvesse Sarai ao seu verdadeiro esposo. Em Gênesis 20, a gente vê o mesmo processo ocorrendo com Abimeleque. Deus aparece para Abimeleque em Gênesis 23 e diz para Abimeleque: você vai morrer, a mulher que tomou é casada. E Abimeleque diz para Deus: mas eu fiz isso na minha inocência, o Senhor vai destruir um povo inocente? E Deus então diz para Abimeleque que ele revelou aquilo para Abimeleque num sonho para impedi-lo de que Abimeleque pecasse contra Deus e tocasse em Sara, uma indicação que ele não tinha tido ainda relações sexuais com Sara. O verbo tocar aqui é uma espécie de eufemismo para o relacionamento sexual. Então, mesmo quando os patriarcas não cuidam direito das suas esposas e colocam a promessa de Deus em risco, veja, Gênesis 20 antecede a concepção e geração de Isaac que aparece em Gênesis 21. Sara logo teria o filho da promessa. Mas aqui em Gênesis 20 a promessa parece ir para o brejo, o leite parece começar a se derramar e Deus preserva Sara e devolve Sara para o seu verdadeiro marido. Há a provisão de um descendente de Abraão, que nós já mencionamos. Finalmente, no capítulo 21, Abraão recebe a promessa de Deus: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. E quando Abraão tem o seu filho Isaque, o texto diz para nós que ele circuncida Isaque como sinal daquela aliança que Deus havia feito com Abraão e os seus descendentes. Em Gênesis 21, nós vemos Deus começando a cumprir a sua promessa, começando a dar agora um descendente para Abraão e Isaque, que geraria outros descendentes, aqueles descendentes que seriam tão numerosos como as estrelas do céu. Deus também preserva a família de Jacó. Há um incidente lá em Gênesis 34, em que uma das filhas de Jacó, Diná, não a mãe de Diná, filha de Jacó, ela é explorada, ela é abusada por um cara chamado Siquém, que é filho de um cara chamado Hamor. Hamor é o termo hebraico para jumento. Né? Então, o filho de Hamor, o Siquém, estupra Diná, filha de Jacó. E o Hamor chega para o Jacó e fala o seguinte: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas, tomem para si as nossas, estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês, habitem na terra, façam comércio nela e adquiram propriedades. Isso lá no capítulo 34, versículos de 8 a 10. E aí os filhos de Jacó, lá nos versículos 21 a 23, vão responder: não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado, daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos o sexo masculino. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Aqui há algo extremamente perigoso acontecendo. Nós precisamos lembrar que na promessa que Deus fez com Abraão, e vamos comentar mais sobre isso na Aliança Abraâmica, lá em Gênesis 15, Deus levaria o seu povo para o Egito, manteria o seu povo 400 anos lá, para que eles voltassem para Canaã, para executar o juízo de Deus contra os cananeus. Porque a maldade dos cananeus, na época de Abraão, ainda não tinha atingido a sua medida completa. Mas 400 anos depois, quando o povo voltasse para Canaã, vindo da escravidão do Egito, Deus executaria justiça por meio dos israelitas. Mas se a família de Jacó vai se misturar com os cananeus, eles vão perder a sua identidade étnica.
Eles vão perder a sua separação como povo de Deus e vão se tornar iguaizinhos os cananeus. E vão deixar de ser úteis, ou eles vão deixar de serem instrumentos de Deus para executar o juízo dele contra os povos que ali habitavam. O que Deus faz? Deus preserva esse povo. Gênesis 34, 25 e 26 diz que 3 dias depois, quando ainda sofriam dores lá, o pessoal lá de Siquém, que tinha se circuncidado, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas e atacaram a cidade toda desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. E Deus então impede, nesse contexto aqui, que os israelitas se casem com os habitantes ali de Canaã e percam a sua identidade étnica e espiritual. Mas Jacó fica desesperado, ele acha que eles vão ser destruídos. Jacó diz para os seus filhos, lá no versículo 30, do capítulo 34, vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem as suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Não, Jacó, vocês não vão ser destruídos porque o Deus que impediu os israelitas de se misturarem com os cananeus era o Deus também que colocaria terror nos outros povos para não atacarem Jacó e seus filhos. Quando Jacó sai de Siquém e vai para Betel adorar a Deus, o texto lá de Gênesis 35, versículos 5 e 6 diz: quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Deus impede que a família de Jacó se misture com os cananeus, se case com os cananeus e perca sua identidade como povo separado para Deus. E Deus protege Jacó e seus filhos na viagem até Betel, colocando terror sobre as cidades, impedindo que qualquer um dos povos os atacasse. Por fim, como é que Deus preserva Israel de se misturar com os cananeus e perder a sua identidade? Mandando eles para o Egito. E antes de mandar toda a família de Jacó para o Egito, Deus manda José, que prepara o caminho para que o seu pai e os seus irmãos cheguem ali no Egito e vivam com ele naquela terra. José, quando revela a sua identidade para os seus irmãos, reconhece a ação de Deus por trás de toda a ação humana. Deus, ele é o grande soberano que orquestra a história, até mesmo aqueles momentos difíceis da história, para realizar o seu plano. Ele diz em Gênesis 45, versículos 4 a 7, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. José reconhece que acima da ação maldosa dos irmãos de o venderem para o Egito, está a ação de Deus de levar José para o Egito e depois a família de José para lá, para preservá-los com vida e para impedi-los que se misturassem com os cananeus. Porque ali no Egito eles permaneceriam como um povo separado na região de Gósen. Seriam preservados por Deus ali e depois voltariam para Canaã como povo pactual de Deus, para exercer o juízo de Deus contra os cananeus. José, ao perdoar os seus irmãos, demonstra para nós uma visão muito mais ampla do que a que os irmãos tinham. Ele consegue ver a mão de Deus por trás das luvas da história, movimentando toda a história para cumprir o seu plano prometido a Abraão.